A chuva tinha parado, mas as árvores pareciam continuar chorando. Na clareira, um menino estava paralisado, o braço sangrando, os olhos fixos no brilho dourado de uma onça pintada que era o dobro do seu tamanho. Silêncio absoluto, nenhum rosnado, apenas a respiração. O animal avançou um passo, depois outro. E então ela se inclinou. Uma língua quente e áspera percorreu o ferimento do garoto. Ninguém que visse a cena conseguiria entender. Mas Elias Costa entendeu. Ele sussurrou uma única palavra: Aira. Diziam por aí que a mata atrás do sítio dos Costa era amaldiçoada. As pessoas cochichavam sobre uivos esquisitos, sobre olhos que espiavam por entre as sombras. Mas Elias nunca teve medo da floresta. Para ele, era o único lugar que realmente o escutava. Aos 12 anos, já era um garoto moldado pelo silêncio, criado por um pai que confundia disciplina com distanciamento, e por uma avó que se expressava mais com as mãos do que com a voz. Amor, naquela casa, era algo raro, quase ausente, até que chegou a noite em que ele ouviu o grito. Não era humano, nem de bicho, algo entre os dois. E daquela noite em diante, o mundo de Elias mudou para sempre. Porque, escondida no meio do espinheiro, sangrando e sozinha, havia uma criatura que ninguém deveria ter tocado. Mas ele tocou. Deu a ela o nome de Aira. O que se seguiu foi um laço secreto e uma separação tão brutal que rasgou a alma de um menino ao meio. Esta é a história deles. De instinto, de luto, de algo que ainda ousamos chamar de amor. Elias Costa falava pouco. Não por não saber o que dizer, mas porque ninguém nunca realmente parava para ouvi-lo. Na escola, os professores o chamavam de quieto. Em casa, seu pai, Carlos, o chamava de mole. A única pessoa que parecia entendê-lo era a vó Nina, e mesmo ela estava se apagando aos poucos, mais perdida em memórias do que no presente. Eles viviam num lugar isolado de tudo, um casebre caindo aos pedaços, cercado por pinheiros e névoa. Aquele tipo de lugar onde o sinal de celular sumia e as estrelas eram a única iluminação noturna. Elias passava os dias tratando das galinhas, consertando o que o pai quebrava e se embrenhando na mata, onde ninguém o seguia. Era lá, debaixo de galhos cobertos de musgo e do sussurro do vento, que ele se sentia mais próximo de algo que não o julgava. Numa tardinha, enquanto trovões rolavam baixinho pelo céu, Elias escutou um som que nunca tinha ouvido antes. Um gemido, agudo, sofrido, desesperado. Ele seguiu o som. Galhos rasgavam sua roupa, o barro agarrava suas botas, e então, debaixo de um tronco podre, quase sem respirar, ele a viu. Um filhote, uma onça pintada, olhos dourados, arregalados de medo, uma pata torcida, o sangue manchando a terra. Ela não rosnou, não se mexeu, apenas o encarou, como se esperasse alguma coisa. Elias deveria ter corrido, deveria ter chamado por ajuda, mas seu corpo agiu antes que sua mente pudesse argumentar. Ele estendeu a mão. Com as mãos trêmulas, ele a libertou da armadilha. Um arame enferrujado, provavelmente deixado por caçadores. Ela não mordeu, nem se assustou. Ele a enrolou no casaco e a levou para casa como quem carrega um segredo. Naquela noite, enquanto Carlos bebia em frente à TV e vó Nina cochilava na cadeira, Elias entrou sorrateiramente no velho galpão atrás do celeiro. Cheirava a óleo e ferrugem, mas estava seco, escondido. Ele a deitou sobre um monte de trapos. Deu a ela frango cru, roubado do congelador. Sussurrou para ela como se fosse feita de vidro. "Vou te proteger", ele disse. "Você não está mais sozinha." E sob a luz fraca da lanterna, a oncinha piscou, devagar, confiante. Elias sorriu pela primeira vez em semanas. Ele a chamou de Aira, e por um tempo um curou o outro em segredo. Toda manhã, antes do sol raiar, Elias saía de fininho da cama e ia para o galpão.
Aira já o esperava, o corpo ainda fraco, mas o ânimo se fortalecendo. No começo mal levantava a cabeça, mas em poucos dias começou a roçar a cabeça na mão dele. Na segunda semana já mancava em sua direção, ronronando baixinho e fundo, a pata ferida melhorando sob seus cuidados. Elias pegava restos da cozinha, antibióticos do armarinho de remédios, até gaze do armário da enfermaria da escola. Toda noite ele limpava os ferimentos dela, falava com carinho e adormecia ao seu lado, no feno. Ela não era mais apenas uma onça, era sua única amiga. Nos olhos dela, ele via algo que ninguém mais lhe oferecia: reconhecimento. Não por quem ele fingia ser, mas por quem ele realmente era. Mas segredos não ficam escondidos para sempre. Numa tarde, com Elias ainda na escola, Carlos encontrou uma galinha estraçalhada atrás do galinheiro, penas espalhadas por todo lado, o rastro de sangue inconfundível. Ele o seguiu até o galpão. Lá dentro, encontrou marcas de garras nas paredes, ossos, um coelho roído pela metade e o cheiro característico de um predador. Quando Elias chegou em casa, Carlos o esperava, o rosto vermelho, os punhos cerrados. "Você me traz um bicho selvagem para dentro de casa, moleque?" ele berrou. Elias gelou, o peito murchou. "Ela não é perigosa", sussurrou. "É só um filhote, estava machucada." Carlos não quis saber. Arrastou Elias pelo braço até o galpão, chutou a porta e gritou tão alto que acordaria o município inteiro. Aira estava encolhida no canto, os olhos arregalados, paralisada de medo. Mas quando Carlos avançou, ela rosnou, baixo, protetor. Carlos pegou a pá encostada na parede. "Não!" Elias gritou, se jogando entre eles. "Ela confia em mim. Ela não é um monstro." "Monstro a gente não cria, Elias." Carlos rosnou de volta. "A gente mata antes que eles matem a gente." Na manhã seguinte, uma caminhonete da fiscalização ambiental parou na entrada de cascalho deles. 2 homens de uniforme carregavam uma caixa de transporte de metal. Elias tentou impedi-los, gritando, chorando, agarrando os braços deles. Mas era apenas um menino. Eles a sedaram, a enjaularam. Aira olhou para Elias por entre as grades, seus olhos dourados opacos de confusão. Ela não entendia. E enquanto a caminhonete sumia a estrada abaixo, levantando poeira, Elias ficou parado no cascalho, com as mãos sangrando e um nó na garganta. Ele não chorou, não ali, só mais tarde naquela noite, quando se encolheu sozinho no galpão e sussurrou para o vazio: "Me desculpa, eu não consegui te proteger." Depois que levaram Aira, algo dentro de Elias murchou. Parou de falar, a não ser que perguntassem algo. Parou de sorrir de vez. Parou de entrar na mata. O galpão onde ela ficava permaneceu trancado, escuro e oco, exatamente como ele. Carlos pareceu aliviado no começo, como se as coisas tivessem voltado ao normal. Mas não havia nada de normal no menino, que agora encarava o prato de comida ou se encolhia com qualquer barulho repentino. Até vó Nina percebeu. "Você não está comendo, meu filho." Ela murmurou numa noite, a voz como papel seco. Elias não respondeu. Apenas olhava pela janela, observando a linha das árvores balançar com o vento. Então, numa manhã, a notícia começou a se espalhar. Um bezerro foi encontrado morto, estraçalhado nas terras do vizinho. 2 noites depois, algumas cabras sumiram de outro sítio, os restos espalhados pela beira do rio. Depois, um cão de caça, atacado perto da cerca, atrás da escola. No começo, culparam os coiotes. Depois, um urso. Mas quando encontraram as pegadas, enormes, arredondadas, felinas, o burburinho mudou. "Bicho grande", disse um fazendeiro. "Talvez uma pantera", arriscou outro. "Seja o que for", Carlos disse para um grupo no posto de gasolina. "Não tem medo de gente." Elias ouviu a conversa. E um arrepio subiu pela sua espinha. Não podia ser. Ele não via a Aira há mais de 5 anos. Ela teria sido solta numa reserva ambiental a horas dali. Ou pelo menos foi o que disseram. Não podia ser ela ali por perto. Podia, mas tarde da noite,
Parado na beira da mata, com a lua alta e o coração batendo forte, Elias achou que podia senti-la. Uma presença, uma lembrança cutucando o presente como neblina no vidro. E então veio o dia em que uma criança quase morreu. Um menino da região, com não mais de 10 anos, tinha se aventurado demais no matagal. Encontraram-no aos gritos, com marcas de garra na mochila e um braço quebrado pela queda. Ele jurava que tinha visto um gato amarelo gigante, com fogo nos olhos. A cidade entrou em polvorosa. Policiais interditaram trilhas, pais não deixaram os filhos irem à escola. E a fiscalização ambiental voltou, dessa vez com rifles, não com tranquilizantes. O capitão Alves liderava a unidade, policial experiente, rosto marcado pelo tempo. Ele veio com outros 2, Tiago Reis, jovem e esquentado, e Bento Guia, um mateiro local que já tinha caçado onças na Serra da Mantiqueira. Elias os viu se preparando no posto de gasolina. Ele ficou do lado de fora, sob a garoa, observando em silêncio. "Vocês não vão achá-la", ele disse. O capitão se virou, arqueando uma sobrancelha. "E como você sabe disso?" "Porque, se for quem eu estou pensando, ela não quer ser encontrada." Tiago bufou. "O que você é? Algum tipo de encantador de onças?" Elias não piscou. "Ela não está matando por diversão." O capitão o encarou por um longo momento. "Você a viu? Eu a criei", disse Elias. "Quando eu tinha 12 anos." Bento levantou o olhar. Tiago revirou os olhos. "Garoto", disse o capitão, a voz calma, mas firme. "Estamos falando de um animal que matou criações em 3 municípios. Talvez mais. Se for a mesma..." Ela mudou. A voz de Elias fraquejou. "Eu também." Um longo silêncio se instalou. Então, finalmente, o capitão suspirou. "Certo. Quer vir junto? Fique perto. Não abra a boca. E se a coisa apertar, você fica para trás." Elias assentiu uma vez. Naquela noite eles entraram na floresta. A lua tinha sumido. As árvores se fechavam ao redor deles. Elias ia na frente, não como guia, nem farejando pistas, apenas ouvindo, sentindo. Algo em seu peito o puxava para frente, em direção ao lugar onde a floresta ainda se lembrava. E você? Já olhou nos olhos de um animal e sentiu algo mais profundo que palavras? Algo humano? Me conta aí nos comentários. Às vezes, as histórias que carregamos são aquelas que nunca contamos em voz alta. Mas um animal, de alguma forma, já sabe. Sua história pode alcançar alguém que está assistindo agora e precisa ser lembrado. Nem todos os instintos são sobre sobrevivência. Alguns são sobre amor. Eles avançaram em silêncio. O capitão examinava o chão. Bento observava a copa das árvores. Tiago agarrava o rifle como se sua vida dependesse daquilo. Elias apenas escutava. A mata estava carregada de tensão. Folhas tremiam com a brisa, galhos distantes rangiam, e então um farfalhar. Do lado esquerdo, rápido, pesado. "Alto!" O capitão sussurrou levantando a mão. Tiago se virou num rompante, a arma já a meio caminho do ombro. Um vulto saltou das árvores. Aconteceu num piscar de olhos. O peso do impacto jogou Elias de lado. A dor explodiu em seu ombro enquanto garras rasgavam sua pele. Tiago gritou. A trava de segurança estalou. A arma se ergueu. "Não!" Elias berrou, atirando-se na frente do cano. O tiro se perdeu, rasgando folhas. A onça, a ira, aterrissou com um rosnado, presas à mostra, músculos tensos. Mas ela não atacou de novo. Ela hesitou. E no meio do caos, com o braço sangrando e o peito arfando, Elias encontrou os olhos dela. "Aira!" Ele engasgou. "Sou eu!" O mundo parou. Ela inclinou a cabeça. Sua respiração diminuiu. Aproximou-se. O capitão congelou. Bento sussurrou. "Meu Deus do céu!" O focinho de Aira tocou a bochecha de Elias. Ela lambeu o sangue de sua ferida, devagar, com cuidado.
Então sentou-se ao lado dele, quieta, alerta, protetora. Tiago abaixou o rifle, a boca entreaberta. Ninguém disse uma palavra. A fera selvagem que todos temiam estava agora silenciosa, calma, imóvel, ao lado do menino que um dia aguardou como um segredo. E naquela quietude, algo mudou, não apenas na floresta, mas neles. Aira se levantou. Não rosnou, não correu. Ela simplesmente se virou e caminhou mata adentro, parando a cada poucos passos para olhar para trás, convidando-os. Ninguém falou, mas eles a seguiram. Elias mancava, o sangue secando na camisa, a respiração curta. Aira o esperou. Cruzaram um riacho estreito, abaixaram-se sob um cedro caído e emergiram numa pequena clareira, silenciosa, intocada e carregada de um odor. O cheiro os atingiu primeiro, forte, metálico, errado. Bento parou abruptamente. Tem bicho morto aqui. Ali, semi-enterrados sob terra fofa e folhas, estavam duas pequenas formas. Elias caiu de joelhos. 2 filhotes de onça. Não recém-nascidos, mas ainda pequenos. O pelo deles era lindo, mesmo na morte. Dourado e preto, agora manchado de sangue escuro. Seus corpos estavam retorcidos, cruelmente quebrados. Com partes esfoladas, marcas de garras cortavam seus rostinhos. Tiago recuou, resmungando um palavrão. Bento sussurrou. Isso não foi briga. Foi carnificina. Elias estendeu a mão trêmulo. Os filhotes dela, Aira sentou-se ao lado deles, o olhar fixo nos corpos sem vida. Não chorou, não se mexeu, mas seu peito subia e descia como uma tempestade prestes a desabar. O capitão se ajoelhou, tirando terra do flanco de um dos filhotes. Isso não foi obra de bicho. Esses cortes usaram facas. Caçadores, disse Bento. Levaram o couro, deixaram o resto. Aira levantou-se devagar, os olhos ainda nos seus pequenos. Então virou-se para Elias, e em seu olhar havia algo mais que dor. Era um pedido. Não foram só mortes, disse Elias, a voz oca. Foram avisos, disputa de território, vingança, e nós a culpamos, o capitão acrescentou em voz baixa. Aira aproximou-se dos corpos, depois enroscou sua forma maciça ao redor deles, protetora, maternal. Seu corpo tremia, não de raiva, mas de profunda tristeza. Sem mais mistérios, sem mais teorias. Ela não tinha caçado por esporte, não tinha matado por instinto. Era uma mãe de luto, e ninguém tinha escutado. A clareira prendeu a respiração. Aira não se mexia. Seus filhotes jaziam frios sob ela. Seu corpo os protegia como se o sono ainda pudesse voltar. Tiago recuou, a voz rouca. Precisamos denunciar isso. Para quem? Perguntou Bento. Para os mesmos que deixam caçadores andarem por essas matas há anos e chamam isso de lamentável? O capitão se levantou devagar, os olhos nas árvores. Eles vão negar, ou pior, culpar a onça de novo. Já fizeram isso, disse Elias quase num sussurro. Transformaram ela num monstro por ela estar de luto do único jeito que sabia. O silêncio caiu novamente. O único som era o vento balançando as folhas dos pinheiros no alto. Então, Aira se levantou. Não rugiu. Não arreganhou os dentes. Em vez disso, caminhou até a borda da clareira e parou ao lado de um emaranhado de arbustos quebrados, recém-pisoteados, as folhas ainda úmidas. Rastros, pegadas, humanas. Estiveram aqui, murmurou o capitão, ajoelhando-se. Recentemente, menos de um dia atrás. Ainda estão perto, acrescentou Bento, examinando as árvores, provavelmente observando. Caçador não foge até ter certeza de que ninguém viu nada. Elias sentiu um calafrio subir pela espinha. Aira olhou para ele, sem raiva agora. Apenas uma tristeza profunda, antiga. Ela não pedia vingança. Pedia para ser compreendida. O que a gente faz? Tiago perguntou, agarrando o rifle novamente. Não podemos simplesmente ir embora. Não, disse o capitão. Vamos documentar isso. Cada ferimento. Cada sinal. Vamos levar para o Estado, para a imprensa, se for preciso. E ela?
Perguntou Bento, olhando para Aira. O capitão suspirou. Ela não é mais a ameaça. Aira virou-se uma última vez para seus filhotes, encostando o focinho neles com ternura. Então, sem aviso, embrenhou-se nas árvores e sumiu, seu corpo engolido pela sombra e pelo verde. Elias não a seguiu. Sabia que desta vez era diferente. Ela não estava apenas se afastando deles. Estava deixando para trás tudo o que havia perdido. A ameaça não era mais o animal na mata. Eram as pessoas escondidas por trás das árvores. E agora eram eles que estavam sendo observados. Não dormiram naquela noite. De volta ao acampamento, sob uma lona cinza que batia com o vento, o capitão revisou cada foto, cada anotação. Bento mapeou as pegadas, traçando uma direção aproximada. Sul, em direção à velha estrada da pedreira. Tiago andava de um lado para o outro, agitado, roendo as unhas. Elias ficou sentado perto da fogueira, encarando as chamas, o braço enfaixado, a camisa endurecida pelo sangue seco. Ela nos trouxe até lá por um motivo, ele disse baixinho. Não para nos assustar, não por vingança, ela queria que a gente visse. O capitão concordou com a cabeça. E agora nós sabemos. Mas isso não é o bastante, Elias acrescentou. Eles ainda estão por aí, Bento falou em seguida. Vamos seguir os rastros, assim que clarear. Armados? Perguntou Tiago. Documentados, respondeu o capitão. Sem tiros, a menos que seja necessário. Isso não é uma guerra. Mas a guerra já tinha começado. Eles só não tinham percebido ainda. Ao amanhecer, eles partiram. Elias os guiou por parte do caminho. Ele não era treinado, mas Aira havia deixado marcas sutis que só ele parecia notar. Arranhões em árvores, galhos quebrados, uma única pegada, semi-enterrada na lama. Perto do meio-dia, chegaram à pedreira. Barracos vazios, equipamentos velhos enferrujando na terra, mas debaixo de um telheiro coberto por lona, encontraram o que temiam. Cordas, jaulas, sangue seco e peles de animais dobradas em sacos de lixo pretos. Elias paralisou. Um dos sacos tinha marcas que ele reconheceu, pintas como as dos filhotes de Aira. Tiago se virou e vomitou. Bento cerrou os punhos. Passos estalaram atrás deles. 3 homens, jaquetas camufladas, rifles. Perdidos, rapazes? Um deles perguntou, sorrindo como se estivesse oferecendo limonada. O capitão deu um passo à frente, calmo, mas firme. Isso aqui é terra do Estado. Vocês estão invadindo. Engraçado, respondeu o homem. Eu poderia dizer o mesmo de vocês. Elias se colocou entre eles. Sua voz era baixa, mas firme. Vocês mataram os filhotes dela. O sorriso vacilou. Você não sabe do que está falando, garoto. Sei sim, disse Elias. E ela também sabe. Foi quando o rosnado ecoou por entre as árvores. Baixo, constante, ancestral. Da crista da serra, logo acima, Aira surgiu. Seu corpo projetava uma longa sombra no chão da pedreira. Seus olhos se fixaram nos homens. E desta vez, não havia confusão. Havia fúria. Os caçadores levantaram os rifles, mas não atiraram. Eles sabiam. O instinto gritava mais alto que a lógica. Aira deu um passo à frente. Elias não se moveu. Não corram, ele disse. Não dela, de vocês mesmos. O capitão ergueu a voz. Larguem as armas, agora! Depois de um longo instante, um rifle caiu na terra. Depois outro. O terceiro homem hesitou, mas Aira rosnou mais alto agora. Ele largou a arma. Aira não saltou, apenas ficou ali, poderosa, inabalável. E naquele momento todos entenderam. Ela não estava ali para matar. Estava ali para testemunhar, para garantir que eles vissem no que tinham se transformado. Elias se aproximou devagar e estendeu a mão para ela. Ela não recuou. Pressionou a cabeça contra o peito dele. Uma vez, depois se afastou. Então, como que puxada por algo mais antigo que a justiça, ela se virou e desapareceu na mata pela última vez. Não caçada, não domada, mas vista. Anos se passaram. Os caçadores foram presos.
Seu acampamento desmantelado. A história ganhou as manchetes, mas, como tudo no ciclo de notícias, foi esquecida. O que não foi esquecido foi o menino que um dia criou uma onça em segredo. Elias Costa nunca realmente deixou a mata. Continuou na cidade, terminou os estudos e transformou o velho celeiro do sítio dos Costa num centro de reabilitação de animais selvagens. Raposas feridas, veados órfãos, até uma coruja machucada. Ele acolhia a todos, não para domesticá-los, mas para ouvir. As crianças da região vinham aprender. Ele as ensinava a seguir rastros com cuidado, a respeitar o silêncio, a enxergar sem medo. Na parede do fundo do celeiro havia uma pintura que vó Nina lhe dera certa vez. Mostrava uma onça sob um céu enluarado. Abaixo, um nome entalhado à mão: Aira. Ele nunca mais a viu, mas sabia que ela estava lá, em algum lugar no coração da mata, vigiando a terra pela qual um dia sangrou. Às vezes, em manhãs frias, ele jurava ouvir sua respiração no vento. Não um rosnado, não um aviso, apenas uma lembrança de que alguns laços não terminam. Eles apenas mudam de forma, e que o luto, quando compartilhado em silêncio, pode se tornar algo completamente diferente. Compreensão. Talvez você conheça alguém que viveu um silêncio como o de Elias, ou talvez esta história tenha despertado algo em você que não esperava. Se sim, pare um momento, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Às vezes, uma pequena ação pode levar uma mensagem mais longe do que jamais imaginamos. Me diga, de que lugar do mundo você está me ouvindo? Porque eu quero saber até onde a história de Aira pode viajar. Até onde sua força, sua perda, seu amor podem alcançar. E se você já sentiu um laço com um animal tão forte a ponto de mudar sua forma de ver o mundo, não guarde para si. Alguém por aí precisa ouvir, porque nos momentos mais quietos, entre a dor e a cura, é onde a conexão começa. A gente se vê na próxima história. Até lá, escute o silêncio. Às vezes, ele fala mais alto que qualquer outra coisa.